Pretende-se, neste exemplo, ilustrar a pormenização de um painel de laje fungiforme, tendo para o efeito recorrido ao exercício 12, que consiste num painel com dois vãos em cada uma das direções de 6 metros segundo x e de 5 metros segundo y, e uma laje maciça com 1,25 de espessura, solicitada para além do peso próprio, uma restante carga permanente de 2 kg por metro quadrado e de uma sobrecarga de 4 kg por metro quadrado, executada com materiais C2530 e SE500. Em termos do dimensionamento das armaduras de reflexão, adotou-se um D igual a 0,22 metros para ambas as direções, enquanto que a especificação da armadura mínima, por aplicação das regras do Eurocódigo, conduz a uma armadura mínima de 2,97 cm² por metro, o que, concretizando, conduz a armaduras FIS de 8 afastados de 15 ou FIS de 10 afastados de 25, consoante a melhor opção depois na penalização. Em termos de armadura máxima, é-se conduzido a um valor de 100 cm² por metro. Pegando nos esforços de dimensionamento para as diferentes secções mais esforçadas e por aplicação do método dos pórticos equivalentes, obteve-se um conjunto de momentos de dimensionamento aos quais conduziram uma quantidade específica de armadura e a sua respectiva concretização conforme aqui tabelado, e que agora iremos passar, digamos assim, à fase de execução de pormenorização. No que diz respeito aos desenhos de pormenorização, o primeiro deverá ser sempre o desenho de dimensionamento, um desenho onde fique estabelecido claramente todas as dimensões da laje. Neste caso, trata-se da representação apenas de um quarto da laje, aproveitando o facto da existência da dupla simetria da laje, representa-se apenas o canto. Está aqui representado também a linhas tracejados a existência do capitel nos pilares de bordo e no pilar central. É especificada a espessura da laje e é posto aqui um pormenor que me permite ver ou compreender como é que será a execução desta laje com o respectivo capitel. Naturalmente que num desenho de AutoCAD, que não este feito aqui em PowerPoint, as coisas poderiam ficar com outro tipo de qualidade. Passando para a execução dos desenhos de pormenorização, começamos com a planta inferior. Aconselha-se sempre, para facilitar o trabalho, que se inicie por marcar o campo separador entre as faixas centrais e laterais dos pórticos que conduziram ao dimensionamento dos esforços e a respectiva cotagem. Estas são as linhas que nos vão ajudar a posicionar as armaduras, e tendo presente que as armaduras de dimensionamento, no que diz respeito aos momentos positivos, são maiores nas faixas entre os pilares do que na faixa central, e que, por outro lado, se trata sempre de um modelo que tem continuidade neste bordo e, portanto, para este bordo será possível proceder à dispensa de metade da armadura e é apoiado na extremidade naquele bordo e, portanto, sem possibilidade de dispensa. É com base nestes conceitos, para ambas as direções, que se irá proceder à pormenorização. E então, começando por apresentar a armadura principal, positiva, ela era FIS de 10 afastados de 17,5, por razão pela qual se coloca FIS de 10 afastados de 35, com 7 metros, aproveitando, portanto, no fim de contas, todo o comprimento da laje e aproveitando esta armadura para executar a dobragem e constituir a armadura de bordo, e a outra metade será interrompida no final da zona de transição, mais o comprimento de amarração, ou, se quiser, aproximadamente 0,20 do vão do apoio. No que diz respeito às zonas entre apoios, será colocada uma armadura ligeiramente superior, neste caso FIS 10 afastados de 12,5, o que corresponde a metade da armadura prolongada de uma ponta à outra de FIS 10 afastados de 25, e a outra metade interrompida, FIS 10 afastados de 25, neste caso com 5 metros. Refira-se que aqui a opção foi tal que 5 mais 7 dá 12, e, portanto, há um total aproveitamento dos varões de 10 nesta pormenorização, faltando apenas executar e replicar o mesmo na faixa entre pilares centrais, que têm os mesmos FIS 10 afastados de 25 com 7 metros e FIS 10 afastados de 25 com 5 metros, portanto, até num comprimento, ou numa região, melhor dizendo, até à fase de transição entre a faixa central e as faixas laterais.
Depois, concluída a representação das armaduras de uma direção, passando para a direção perpendicular, temos também na região central a mesma situação. Podemos dispensar, há uma metade da armadura que temos que fazer correr em todo o vão e a outra metade podemos dispensá-la. Neste caso eram fios de 8 afastados de 15 e que, portanto, se transformam em fios de 8 afastados de 30 corridos e fios de 8 afastados de 30 dispensados, e que se ocorrem nesta região central. E depois, nas zonas, nos alinhamentos entre pilares, temos os fios de 8 afastados de 12,5, portanto, repartidos entre fios de 8 afastados de 25 e fios de 8 afastados de 25, de uma zona para cobrir toda a região, e no pórtico central a mesma solução. Após a representação destas armaduras, as linhas de continuidade devem ser retiradas porque não são linhas de desenho, não são linhas de apoio. E com isto se conclui a pormenorização, colocando a legenda respectiva. Passando para a planta de armaduras superior, repete-se o mesmo raciocínio. Primeiro posicionamos as linhas de controlo a quartos de vão, marcamos as suas respectivas cotas, depois começamos a marcar a armadura principal de cálculo que foi obtida, foi a armadura segundo X sobre o apoio central, que neste caso eram fios 16 afastados de 125, de uma ponta à outra no que diz respeito a esta faixa central entre pilares. Depois, na direção, na região entre os dois, regiões centrais dos dois pórticos, temos uma armadura que é cerca de 25%, é para agarrar apenas 25% do momento negativo, ou seja, fiz 10 afastados de 175 a cobrir toda essa região. Fazendo o mesmo para a direção perpendicular, a direção Y, temos sobre os pilares fios 16 afastados de 20 a cobrir a região sobre o pilar, e na região entre pilares fios de 10 afastados de 25 de uma região à outra. E, portanto, estas são as armaduras de cálculo. É preciso não esquecer que esta região deverá ter uma armadura negativa e, portanto, vamos optar por colocar um fios 10 afastados de 25 em cobrir toda esta região, que serve automaticamente de armadura de distribuição desta região. Fazemos o mesmo na outra direção com fios 10 afastados de 25 e optou-se por fios 10, já que tínhamos nesta planta praticamente só varões 16 e varões 10, e depois finalmente, porque faltam apenas agora colocar armaduras de distribuição nestas 4 regiões centrais, vamos optar por colocar fios de 8 afastados de 30, armadura esta que penetra na zona adjacente de pelo menos um comprimento de amarração em cada um dos lados, e isto vai replicar-se vai acontecer com todas as armaduras de distribuição, e esta armadura vai acontecer nesta região central do pórtico, para a qual, portanto, é para ela que faltava a armadura de distribuição. Depois o mesmo vai acontecer na zona entre pilares centrais. Vamos novamente especificar fios de 8 afastados de 30 em toda aquela região, e agora nos bordos fios de 8 afastados de 30 em toda aquela região, e finalmente nesta região fios de 8 afastados de 30 desde o bordo até à fronteira. E, portanto, esta é outra característica das lajes fungiformes da planta superior, a existência de uma zona sem armaduras na planta superior. Para finalizar, coloca-se a legenda e retiram-se as grelhas que serviram de apoio à execução da armadura, e fica com isto concluída o desenho de pormenorização. Finalmente, vamos representar o corte. O corte, vamos começar pela representação da armadura longitudinal. Na armadura longitudinal, segundo a direção X, temos fios 10 afastados de 125 que são dispensados metade da armadura para o apoio de continuidade. Na direção perpendicular, junto aos pilares, nos alinhamentos dos pilares, a solução é de fios de 8 afastados de 25, sendo acrescido sendo fios de 8 afastados de 30 na região na região central, e, portanto, por um lado. Por outro, temos que na planta superior temos fios 16 afastados de 20 neste apoio, armadura principal, e por isso vamos pôr na faceta superior, e perpendicularmente fios 10 afastados de 25, no apoio central fios 16 afastados de 125 e
fiz 16 afastados de 20 perpendicularmente. Convém ainda realçar que, existindo o capitel, será necessário colocar aqui uma armadura de capitel, que deve ser uma armadura basicamente igual àquela que foi interrompida aqui, ou seja, fiz de 10 afastados de 125, razão pela qual se opta por colocar malhas fiz de 10 afastados de 125 em ambas as regiões. Finalmente, e só para ilustrar a armadura de ponçoamento, como é que se seria colocar, embora neste problema não o requer, como além disso seria a armadura que teria sido calculada para uma solução sem capitel, seria colocado um estribo FI de 8 daquele lado e outro estribo FI de 8 deste lado. Para finalizar, naturalmente, ficaria a faltar a legenda.